O STJ ele tem alguns julgados onde mostra a indispensabilidade, no artigo 10, ao menos da chamada culpa grave. E aqui já começa uma primeira crítica. A lei, em momento algum, fala de culpa grave, fala de culpa. A mesma culpa que existe para o direito penal foi pensada para tipificar as condutas do artigo 10, que são aquelas que causam prejuízo ao erário, né? Talvez a raiz disso tenha sido o próprio princípio da eficiência. A proteção ao erário, nesse caso, né, impondo esse princípio à administração pública, deve o administrador tomar conta do erário, né, com eficiência. E aí, caso ele assim não faça, vai responder tanto dolosa como culposamente. Mas, a partir do momento em que o STJ exige a chamada culpa grave, ele já descaracteriza a natureza desse elemento subjetivo. Nesse outro julgado da primeira turma, de autoria do ministro Benedito Gonçalves, ele fala do dolo eventual ou genérico de realizar, não se exigindo a presença da intenção específica. Esse julgado é interessante porque aqui não se compara o dolo à má-fé civil. Fala apenas do dolo genérico e dolo específico, que são expressões também tratadas no direito penal. Haveria a intenção específica no inciso 1 do artigo 11, que fala a conduta seria praticada com o fim de descumprir a lei. Esse outro julgado, também da primeira turma, em relação ao elemento subjetivo, reforça a ideia de que não há que se punir por culpa nos artigos 9 e 11 em razão da ausência da previsão expressa, enquanto que no artigo 10 a lei prevê a forma culposa. Também a segunda turma possui precedente a respeito do elemento subjetivo, especialmente em relação ao artigo 10, admitindo tanto a responsabilidade dolosa como culposa. Nesse julgado do ministro Herman Benjamin, interessante essa última linha, dispensa a comprovação da intenção específica de violar princípios administrativos, sendo suficiente o dolo genérico. O que se vê é que, em alguns outros julgados, existe o dolo de violar os princípios. Na verdade, o dolo que está previsto na norma não é esse. O dolo é de praticar uma conduta administrativa qualquer. Por exemplo, o dolo de não realizar um processo licitatório, o dolo de fazer a dispensa da licitação, o dolo de contratar por inexigibilidade, o dolo de contratar sem concurso. Quem vai dizer se esse ato administrativo caracteriza improbidade ou não, não é o dolo. É a própria lei que presume que essa conduta caracteriza a improbidade, seja por violar princípios, seja por causar enriquecimento ilícito, seja por causar prejuízo ao erário. Então, a gente percebe em alguns julgados do STJ a exigência de se provar o dolo de violar a administração pública, de violar os princípios da administração. Esse dolo jamais vai ser provado, jamais vai ser demonstrado, porque não existe essa conduta, vamos dizer assim, genérica de violação de princípio. Eu preciso de um fato concreto administrativo, seja omissivo ou comissivo. Nesse julgado da segunda turma, o ministro já exige a chamada má-fé na conduta para punir por improbidade. E aqui eu vejo, muitas vezes, né,
em algumas decisões, eu até concordaria com a improcedência da ação de improbidade, mas não pelo fundamento de que o dolo não restou caracterizado, porque não tem prova de má-fé. Muitas vezes eu vejo assim, uma linha de raciocínio que conduz, por exemplo, a uma falta de culpabilidade, como se estivesse fazendo o mesmo raciocínio que se faz no direito penal. Mas, mesmo assim, a doutrina, a jurisprudência se inclina, e principalmente em Minas, o nosso tribunal ele é farto de decisões em que se exige a prova da má-fé, né? E eu penso, pô, no direito penal isso não é necessário, no administrativo, como é que eu vou provar má-fé se o administrador... E a gente vai ver um caso aqui, por exemplo, existe a obrigação de prestar contas, ele não presta contas, e eu teria que provar que ele não prestou contas porque ele quis violar o princípio. O ato dele não prestar contas foi omissivo, doloso. Tinha a obrigação, não prestou porque ele não quis prestar. Então, ele assume, vamos dizer, a responsabilidade pelo ato, né? Nesse julgado aqui, na verdade, houve uma parte da doutrina que estava entendendo, inclusive, que o ministro Castro Meira aqui poderia estar abrindo uma brecha para uma possível responsabilidade objetiva, ou seja, sem perquirir o dolo, porque ele entendeu restar caracterizada a improbidade, mesmo sem prova da má-fé e mesmo sem que o serviço, público tenha sido efetivamente prestado, mas tão somente porque a conduta se amoldaria ao artigo 11. Né? Então, esse julgado aqui seria interessante, primeiro porque ele dispensa a chamada prova de dolo de violar o princípio administrativo, que não seria o caso. E isso não se confundiria, como alguns pensaram, em responsabilidade objetiva, porque, volto a dizer, a responsabilidade objetiva ela não necessita da prova da ação ou omissão, ao contrário da responsabilidade subjetiva. Então, caberia ao operador do direito, no caso, o membro do Ministério Público, caberia a ele demonstrar o ato administrativo praticado ou não praticado, a ação ou omissão, e na ação ou omissão, implicitamente ou presumidamente, se insere o dolo. A ministra Eliana Calmon, posteriormente, ela vem reafirmar a necessidade da prova do elemento subjetivo, quer dizer, mais uma vez, pedindo para se provar dolo, má-fé ou culpa. Nós temos na doutrina ainda posicionamentos como de Valdo Fázio, onde ele reafirma a necessidade da prova da responsabilidade subjetiva, não se punindo a responsabilidade objetiva em sede de improbidade. Emerson Garcia, não vou nem explicar porque inexiste um vínculo subjetivo unindo o agente à conduta e esta ao resultado, não será possível demonstrar o menosprezo ou descaso pela ordem jurídica e, portanto, a censurabilidade que justifica a punição. É insuficiente a mera demonstração do vínculo entre a conduta e o resultado, ressalvados os casos em que a responsabilidade esteja prevista no ordenamento. Também Fábio Medina, ele entende que a improbidade envolve a prática de condutas gravemente culposas ou dolosas. De certa forma, ele adota a chamada culpa grave. E a gente vendo na casuística da jurisprudência, por exemplo, o prefeito utilizou verbas do Fundef sem abrir conta específica. E há uma previsão expressa na lei que trata do Fundef da indispensabilidade da abertura de conta específica para movimentar aquele recurso. Nesse caso, o prefeito descumpriu, violou a lei expressamente, entendendo o STJ
que não se demonstrou o dolo genérico. E aqui eu volto a dizer, a conduta, o dolo estaria na ação ou omissão e não na prova da má-fé, que essa prova da má-fé ela não está exigida na lei. Nesse outro exemplo, condenação por improbidade não seria possível, porque a lei haveria uma lei municipal autorizando contratação temporária de servidores. Nesse caso, esse exemplo é interessante, porque a lei municipal, de certa forma, ela poderia excluir o dolo. Ela seria uma espécie de erro de tipo. O agente pratica a conduta voluntariamente, mas sem saber que aquela conduta é típica, porque existe a causa de exclusão, que seria a lei municipal, né? Em outros casos, há, por exemplo, um termo de ajustamento de conduta celebrado com o Ministério Público, aí não há que se falar que ele teria agido com dolo. Nesse outro exemplo, o tribunal de origem condenou por improbidade contratação de professores sem concurso, e para o STJ não haveria improbidade em razão da a falta de adequação da necessidade social, ou seja, o município estaria se desmembrando, então, nesse caso, não haveria necessidade de se realizar concursos e poderia contratar sem concurso. E, nesse julgado ainda, eu não coloquei aqui expressamente, mas se fala de elemento subjetivo. E eu vejo, ao contrário, que a fundamentação aqui, né, embora se coloque o elemento subjetivo, ela nada traz de elemento subjetivo. Na verdade, incluiu um princípio aqui da adequação social da conduta, né, que é um princípio também muito utilizado no direito penal para excluir a aplicação da improbidade. Nesse outro caso, o prefeito utilizou verbas públicas para pagar a conta de energia da catedral, entendendo também o STJ que não há o dolo de se conduzir contra as normas, mas que havia um dever de zelar pelo monumento da cidade. Também entendo, data vênia, que a questão aqui não seria de dolo, mas de uma causa justificadora da conduta. Talvez até isso não caracterizaria improbidade administrativa, né, mas não por esse fundamento de exclusão de dolo. Nesse outro caso, entendeu também o STJ, o prefeito ele distribuiu cartões no dia de finados, em cada uma das sepulturas, tinha um cartãozinho do prefeito. Utilizando-se de funcionários públicos. E entendeu o STJ que não havia o intuito dele, o dolo dele não era de causar lesão ao erário, mesmo porque isso não seria verba pública, mas apenas o de uma mera promoção pessoal, porque a lei pune o desonesto e não o inábil, entendendo que seria mera violação de princípios, né? E aqui esse julgado ele tem assim, diversas contradições. Primeiro, que a utilização de servidor público é uma conduta expressa como causa de enriquecimento ilícito. Então, ainda que ele não tenha utilizado o recurso público, se ele usou o servidor público em seu favor, ele já estaria, de certa forma, se enriquecendo ilicitamente. Segundo, a promoção pessoal não foi feita com recurso público, mas a Constituição, quando ela fala da impessoalidade, né, ela prega, na verdade, que o agente público ele não deve se promover, ainda que tenha sido com recursos privados. Vamos imaginar prefeitos, governadores, deputados,
gastando verbas pessoais para promoção pessoal. Essa conduta seria lícita? Seria aceita? Violaria a impessoalidade? Não, porque a lei de eleições, a Lei 9.504, veda a chamada promoção pessoal fora do período eleitoral. Então, a gente vê dentro da sistemática do ordenamento que a promoção pessoal, mesmo feita com recursos privados, ela, em tese, ela não atende ao princípio da impessoalidade do agente. Nesse outro caso, foi um recebimento de verbas de gratificação cumulada com um adicional de jornada, e o STJ entendeu que não havia má-fé do servidor, então, por isso, não condenaria por improbidade. Muitas vezes, por erro da administração, o servidor acaba recebendo, por exemplo, ele tinha que receber o 13º parcial, recebe o integral. Nesse caso, há um recebimento de boa-fé, né, mas esse recebimento de boa-fé não desobriga o servidor de devolver esse recurso. Mas, no caso aqui, há uma incompatibilidade fácil de ser percebida pelo servidor. Ou ele tinha direito à jornada cumulativa, ou tinha direito à gratificação do exercício do cargo. Então, nesse caso, né, essa boa-fé que foi encontrada aqui, eu discordo, porque o servidor tinha ciência da incompatibilidade jurídica da acumulação dos proventos. Mas, mesmo assim, entendeu o STJ que não haveria má-fé. Outra hipótese, que é uma hipótese muito comum, contratação de empresa sem licitação para fornecimento de remédios. Entendeu o STJ que não havia comprovação de conluio com representante da administração com dolo ou culpa e que não havia superfaturamento, então, por isso, foi mantida a absolvição, ou a improcedência da ação de improbidade. Também é interessante porque existe, como tipo expresso no artigo 10º, a dispensa de licitação indevida, a contratação sem licitação nos casos que a lei obriga, e o STJ julgando improcedente em razão da ausência de conluio com dolo ou culpa. Nesse outro caso, cita-se a necessidade da culpa grave e eu acho interessante que, nesse caso, que é um caso extremo de dolo, você vê na conduta que o administrador ele reverteu uma decisão da comissão de licitação, ele não apurou a execução do contrato, a existência de serviços subcontratados de forma ilegal, ele pagou por serviços não prestados. Então, se o dolo aqui, em cada uma das três condutas, e o STJ punindo, entendendo que seria meramente culpa grave, né? Então, na verdade, a dificuldade que a gente enxerga é o que seria esse dolo que o STJ quer. Que prova seria essa? Porque um exemplo assim, mais evidente de violação da lei do que esse, e ainda assim o tribunal não reconhece a existência do dolo. Nesse outro exemplo, a empresa foi contratada novamente para prestar um serviço para o qual ela não tinha feito na primeira contratação, mas aqui, nessa hipótese, o tribunal acabou condenando, entendendo que os argumentos relacionados ao elemento subjetivo não prosperam. Esse é o caso que eu falei da prestação de contas. A pessoa tem a obrigação de prestar contas, não presta contas,
e o tribunal entende que deveria haver um dolo específico de não prestar contas. E eu não sei de onde ele retira essa interpretação do dolo específico, a não ser, né, numa distorção que se faz de conduta e de elemento subjetivo. Nesse outro caso, no Tribunal Regional do Trabalho, foi editada portaria dispensando o juiz da sua atribuição regular e submetendo os juízes para que proferissem sentenças em processos pendentes. Então, eles vão sair do seu serviço de rotina e vão cooperar com outros juízes, fazer um mutirão, uma espécie assim. Esse caso aqui eu até entendo que poderia não haver uma hipótese de improbidade por violação dos princípios, mas talvez pela ausência de tipicidade, mas jamais pela ausência da conduta dolosa ou culposa, porque essa conduta, o dolo, estaria na ação de editar a portaria. Então, já partindo para finalizar, no nosso entendimento, dolo estaria na conduta, o ato administrativo ele tem como um dos seus requisitos a sua finalidade, né? E nós temos outras figuras típicas de improbidade que não estão previstas na lei de improbidade, como, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal. Ela coloca, é nulo de pleno direito o ato que provoca aumento de pessoal, de despesa com pessoal, sem atender às exigências da lei. A vedada a realização de operação de crédito entre entes de federação e várias outras hipóteses. E o que eu vejo é que, de acordo com o entendimento do STJ em alguns casos, né, se fosse contraída a despesa ferindo a lei de responsabilidade, eu ainda assim teria que provar o dolo ou bastaria apenas a conduta para caracterizar a infração? Então, no nosso entendimento, deixa bem claro que a lei tem uma norma cogente, uma imposição, e o descumprimento dessa norma já gera ação dolosa, sendo ela comissiva ou omissiva, de forma a incidir a responsabilização. Também a lei eleitoral estabelece uma série de condutas ao agente, nos seus artigos 73, 74, 75 e 77, e, ao final, coloca que essas condutas irão caracterizar, incidir na Lei 8.429. E aqui o legislador não especifica se é de forma a incidir no artigo 11, no 10 ou no 9. Qualquer um deles, né, dependendo da natureza da conduta, ela vai caracterizar improbidade. Também no Estatuto da Cidade, artigo 52, incorre o prefeito quando, por exemplo, ele deixa de mandar o chamado plano diretor para a Câmara, para votar, né? É o exemplo categórico de uma omissão administrativa. Ele teria um prazo para fazer o encaminhamento e não encaminha. E aí, no caput do artigo, ele vai incorrer em improbidade administrativa quando ele deixar de fazer isso. No inciso 7º, por exemplo, deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no parágrafo 3º. Deixar de proceder, no inciso 2, o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público. Ou seja, exemplos de condutas omissivas, né, e restarão caracterizadas quando, dolosamente, o prefeito deixar de cumpri-las. A lei de PPP, que é um procedimento semelhante ao das licitações, também prevê a responsabilidade do prefeito, do administrador público de um modo geral, né, seja ele de qualquer natureza, quando ele descumprir as regras de PPP. Então, para concluir, entendo, e aqui faço essa colocação, que o elemento subjetivo exigido, o dolo e culpa
que estão lá no artigo 10º expressamente são os mesmos dolo e culpa previstos para o direito penal e não dolo e culpa civil. Não há que se equiparar esse dolo e culpa à chamada má-fé do negócio jurídico, porque essa possibilidade só existiria se houvesse expressa previsão legal, diferentemente do dolo penal, que é presumido e se encontra na ação. Não se perquire culpa grave, porque a lei fala apenas em culpa, e a culpa grave, da mesma forma, tem que estar expressa em lei, e ela também vicia alguns negócios jurídicos. Então, basicamente, era isso. A nossa crítica é esse posicionamento dos tribunais de se cobrar a prova do elemento subjetivo somente na improbidade, enquanto que em outros ramos do direito, como o direito penal, que são mais graves, que tratam da liberdade, não é necessária essa prova. Respeitando os posicionamentos contrários, fica aqui o nosso posicionamento institucional do Ministério Público de Minas. Agradeço a todos pela atenção.